Olá, alunos! Vamos para a nossa 112ª aula, Nossa aula de número 112. Parabenizo mais uma vez vocês por estarem aí, organizados com os materiais de vocês para aprenderem um pouquinho mais. Os estudantes que têm acesso ao aplicativo, não se esqueçam de responder ao formulário de questões, clicar no link de presença para validar a presença de vocês, ok? Também assistir as videoaulas, fazer as atividades, A gente está aí fazendo fechamento de notas, os professores estão atrás ali das atividades de recuperação para quem teve essa necessidade, Os estudantes que não têm uso, não fazem uso ali do aplicativo, precisam de sempre ir até a escola, levar as atividades, trazer as atividades novamente, responder, levar para o professor corrigir, para o professor poder ter ali recursos, para atribuir notas para vocês, lançar as notas lá no RCO, que é o Registro de Classe Online para as escolas que têm, o RCO, e as escolas que não têm, o professor tem que lançar ali no livro didático mesmo, naquele livro de chamadas dele, Então, procurem se organizar aí com relação ao fechamento de notas, tá? Não vamos perder o ano letivo aí por conta de falta de compreender, o que é esse ensino à distância, tendo em vista as condições que nós temos para fazer isso, durante esse tempo de pandemia, ok? Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Então, hoje a gente vai trabalhar um conto baseado na mitologia grega, Vamos trabalhar a questão dos elementos composicionais desse gênero. Vamos verificar os critérios para produção e revisão de texto e estabelecer relações de causa e consequência entre as partes e os elementos de um texto, ok? Convido vocês para nós fazermos a nossa primeira leitura. Quem nunca ouviu falar na Caixa de Pandora? Esse conto é também um dos mais conhecidos da mitologia grega. Nele conta que Zeus deu ordens aos titãs Prometeu e Epimeteu para que criassem todos os habitantes da terra. Junto à determinação, deu-lhes também uma caixa contendo todos os sentimentos, qualidades e males para que fossem divididos aos seres como seus pontos fortes e fracos. De todas as suas criações, os homens foram os favoritos de Prometeu. A eles concedeu o fogo, representação de inteligência e evolução. Em um episódio, Prometeu enganou Zeus em benefício aos homens. O Deus Supremo ficou furioso com a trapaça, mas passou-se por piedoso e deu aos titãs um presente, Pandora, a qual Epimeteu tomou como esposa. Em um momento de intensa curiosidade, Pandora abriu a caixa dos sentimentos, deixando escapar para o mundo todos os males que ainda restavam, menos a esperança. E aí, vamos começar com uma atividade para a gente aquecer? A partir do que lemos a respeito da Caixa de Pandora, pode-se inferir que, alternativa A, saíram todos os sentimentos, inclusive a esperança. B, saíram apenas os sentimentos de ira, raiva, ódio e vingança. C, saíram somente os sentimentos bons, como a bondade, a paciência, a perseverança e o amor. Ou D, ficou somente a esperança. Um tempo para vocês assinalarem a alternativa mais adequada para esse enunciado.
Então, pessoal, acertou quem assinalou a letra D, né? Ficou somente a esperança. Né? Fica aqui uma dica para vocês sempre suspeitarem de alternativas que tenham as palavras apenas, somente, tão somente, só. Né? Quando essas alternativas limitam muito o campo de reflexão ali do contexto da enunciação, a gente tem que levantar uma suspeita de que possa estar errada a alternativa. Né? Então, observem ali também palavras que são muito genéricas. Por exemplo, saíram todos os sentimentos, aí inclusive a esperança. Nesse caso ali a gente já percebeu que não, porque vocês tinham acompanhado a leitura do texto e muitos de vocês já conhecem, né, a história da caixa de Pandora. Né? Na letra B, ó, saíram apenas os sentimentos de ira. Não, se foi dito que saíram todos os sentimentos, então apenas é uma palavra que limita, restringe demais a quantidade de sentimentos, certo? E também é sinônimo de apenas, a gente pode ter a palavra somente na alternativa da letra C. Né? Saíram somente os sentimentos bons, como a bondade. Não, tinha sido dito que tinham saído todos os sentimentos, então inclui-se aí, né? Quase todos na verdade, porque a esperança foi a última que ficou lá na caixa de Pandora. Então acertou quem assinalou a letra D. Parabéns. Vamos para mais uma leitura? Observem aqui agora Perseu e Medusa. Perseu. Perseu foi um guerreiro mitológico grego, um semideus conhecido por ter derrotado a Górgona Medusa, que transformava qualquer um que a olhasse em pedra. Além de ser o fundador da cidade-estado de Micenas, tendo sido ancestral dos imperadores da Pérsia. Né? Então a gente tem aqui a figura mitológica da Medusa, que vocês conhecem. Né? O que a Medusa fazia ao longo da história que a gente conhece? Quem olhasse direto para o olhar dela, ela petrificava. O que significa petrificar alguém? Ela transformava essa pessoa em pedra. Né? Então era difícil de derrotar. Né? A gente vai ver se conhece ao longo das leituras dos slides das nossas aulas. Quem sabe aparece ali uma explicação, né, do que aconteceu com a Medusa. Né? Será que alguém conseguiu dar um basta nisso? Né? Nesse fato dela petrificar as pessoas que a olhavam? Então é bem interessante a gente conhecer, né, essa parte da mitologia. Às vezes vocês ouvem falar os nomes, até jogam videogames que aparecem, né, essas figuras, essas personalidades aí da mitologia grega, mas não sabe exatamente qual é a história, né, que lenda, que mito que está por trás da história dessas personalidades aí. Então a gente vai aprendendo um pouquinho, certo? Então, está aí mais uma das histórias da mitologia grega mais conhecida no mundo, né? A de Perseu e Medusa. Conta a lenda que, temendo a uma profecia que iria perder o trono de Argos, o rei Arcrísio trancou sua filha Danae em uma caverna subterrânea. Zeus transformou-se em chuva de ouro, penetrou a terra para namorar com a donzela. Dessa união nasceu Perseu. Ao tomar ciência do nascimento da criança, Acrísio colocou mãe e filho dentro de um baú e o lançou ao mar. O Deus Supremo fez com que fossem salvos por pescadores. Já na sua maioridade, Perseu precisou passar por diversas aventuras a mando de seu padrasto. Dentre elas, e agora? A gente colocou ali entre parênteses, reticências. O que isso significa? Que quem vai fazer o final dessa história são vocês. Né? Então vocês vão elaborar um desfecho para essa história. Como que essa história termina? Como que vocês vão dar continuidade para ela? Usem a criatividade de vocês, a imaginação, tá? E produzam aí um textinho para a gente ver como que fica o finalzinho aí dessa história. E a gente retorna na sequência.
E aí, pessoal, conseguiram reler a história novamente, né? Para pensar num desfecho? Né? Então, deixei um minutinho aí só para vocês dar uma lida, dar uma pensadinha no desfecho. Eu vou fazer uma orientação mais pontual. Né? Eu vou pedir para vocês utilizarem aqui algumas palavras-chave aí para contribuir com o texto de vocês, tá? Então, para a elaboração do seu desfecho final da história, use as seguintes palavras e expressões. É uma sugestão, tá, pessoal? Então, olha lá. Caverna das Greias, Medusa, Andrômeda, Monstro Marinho e Atlas. Vocês poderão utilizar essas palavras para enriquecer aí o final de vocês, tá? E também poderão utilizar os verbos decapitar, salvar e petrificar. Agora sim, um tempo mais significativo para vocês conseguirem elaborar esse finalzinho dessa história.
Retornando então, pessoal, aqui tem uma proposta, né, de desfecho, vocês, né, devem ter usado a criatividade, elaborado outros desfechos aí, vai estar correto também, né? Então uma proposta seria, Perseu precisou passar por diversas aventuras e mandou a mando de seu padrasto, dentre elas, vírgula, passou pelas cavernas das Gréias, lutou e decapitou a Medusa, salvou Andrômeda do monstro marinho, petrificou Atlas, dentre outras proezas, né? Então, claro que a história que vocês escreveram pode ser que esteja bem diferente da minha, não tem problema, a ideia era só vocês fazer o treinamento, né, para fazer esse desfecho. Esse daqui é a ideia que está no desfecho original da história, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Agora, vamos reler este fragmento para responder a próxima questão. Está aí mais uma das histórias da mitologia grega mais conhecidas no mundo, a de Perseu e Medusa. Conta a lenda que, temendo a uma profecia de que iria perder o trono de Argos, o rei Acrísio trancou sua filha Danae em uma caverna subterrânea. Zeus transformou-se em chuva de ouro, penetrou a terra e teve relações com a donzela. Dessa união nasceu Perseu. Ao tomar ciência do nascimento da criança, Acrísio colocou sua mãe e filho dentro de um baú e o lançou ao mar. O Deus Supremo fez com que fossem salvos por pescadores. Já na sua maioridade, Perseu precisou passar por diversas aventuras, a mando de seu padrasto. Dentre elas, né? Então a gente está relendo aqui para vocês retomar um pouquinho, né? O que a gente tem de palavras novas aqui? Talvez a palavra profecia seja novidade para alguns de vocês, né? Então, o que significa profetizar? Como que na história da mitologia grega os deuses faziam? Então, os gregos procuravam um oráculo, né? O oráculo geralmente era um senhor com bastante experiência de vida, né? Um idoso cego, né? Ele não conseguia enxergar, mas a sua experiência de vida às vezes o permitia fazer algumas adivinhações sobre o futuro das pessoas, fazer profecias, né? Então as profecias seriam algo que provavelmente aconteceria na vida daquela pessoa, né? Então a gente tem várias histórias aí dos gregos que consultavam o oráculo para verificar o que ia acontecer no seu futuro. E ali o oráculo fazia essas profecias, que eram as previsões, né, de possíveis tragédias e possíveis momentos bons também que a pessoa poderia vivenciar ao longo da sua vida, ok? Então, né, a gente já fez a leitura, vamos ver o que temos aqui. Agora o exercício 3, né? Então, baseado na compreensão textual disso que a gente acabou de ler, quem teria trancado Danae em uma caverna subterrânea? Vocês vão assinalar ali uma das alternativas, tá? Então, eu vou deixar vocês pensar um pouquinho e marcar um X.
Retornando então, galera, observem que quem assinalou a letra C acertou. Né? Então foi o Acrísio que trancou Dana em uma caverna subterrânea. Então a memória de vocês está indo bem aí, parabéns. Vamos continuar a leitura. Acrísio, ao consultar um oráculo quanto à sua descendência, descobriu que seria morto pelo seu neto. Sendo assim, mandou aprisionar sua filha em um porão feito de bronze, para que ela jamais conhecesse homem algum e não gerasse filhos. Mesmo assim, Zeus, em forma de uma chuva de ouro, conseguiu penetrar na câmara subterrânea e fez com que Danae ficasse grávida de Perseu. Danae tentou esconder sua gravidez, mas após o nascimento de Perseu, seu avô descobriu o bebê após ouvir os choros da criança. Exercício 4. O que Acrísio fez para que a profecia feita pelo oráculo não se cumprisse? E aí, o que será que foi a atitude tomada pelo rei Acrísio, né, para que ele não fosse morto pelo próprio neto? A alternativa A. Mudou-se para outro reinado tão distante? B. Viajou de caravela junto com Pedro Álvares Cabral? C. Contratou 2 sargentos de milícias para fazer sua segurança? Ou D. Solicitou que a filha fosse colocada em uma arca para ser atirada ao mar? Um tempo para vocês tentar assinalar numa das alternativas e acertar mais essa questão. Retornando então, pessoal, observem lá. Bom, essa questão aqui exigia de vocês um pouquinho de astúcia, um pouquinho de sensibilidade para perceber aqui as alternativas, né? Algumas alternativas tratam de assuntos que às vezes vocês ainda não conheceram na nossa literatura, né? E nesses casos o que a gente faz? Então a gente tenta assinalar a alternativa que está mais coerente com o que foi dito durante a aula, com as explicações feitas, com a leitura dos textos que fizemos, certo?
Então, veja bem, na letra A gente tem ali, mudou-se para outro reinado tão distante. Poderia até confundir vocês um pouquinho, né, tendo em vista que essa expressão tão distante é muito comum a gente ver na literatura, nos contos de fadas, nas fábulas, né, e etc. Na letra B, viajou de caravela junto com Pedro Álvares Cabral. Bom, vocês sabem que Pedro Álvares Cabral esteve aqui no Brasil, foi, né, reza a lenda, né, pelo menos alguns historiadores escreveram dessa forma, que foi ele que, junto com alguns aventureiros marítimos, descobriu o Brasil ali em 1500. Né? Estavam procurando o caminho para as Índias quando avistaram um monte muito alto e muito redondo, como diz o Pero Vaz de Caminha na carta que escreveu ao rei Dom Manuel, contando sobre o achado da nova terra. Né? Então avistaram um monte que chamaram ali de Monte Pascoal, porque era período próximo à Páscoa, né? E depois teve outros nomes, né? Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, enfim, até que descobriram ali o pau-brasil, que era uma madeira que serviu para eles inovarem nos meios de transportes, construírem caravelas mais sofisticadas, navios mais sofisticados para poder fazer exportação de alimentos. Né? Viram que a nossa terra era muito rica, muito fértil, né? O clima temperado, tudo está lá na carta do Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da frota liderada pelo então comandante Pedro Álvares Cabral. Então, muito disso vocês já conhecem, vocês vão aprofundar esses conhecimentos na literatura de informação, né? Quando estiverem aí já estudando no ensino médio, alguns de vocês já vão lendo, né, ao longo da formação de vocês textos que mostram, né, como que foi essa descoberta, como que o Pero Vaz de Caminha abordou isso na literatura. Né? Na letra C, contratou 2 sargentos de milícias para fazer sua segurança. Essa alternativa aqui, ela remete também a uma obra da literatura estudada no romantismo, né? Memórias de um sargento de milícias, muitas vezes cobrado também nos vestibulares. Mas vejam, essas alternativas aqui não condizem com a coerência do nosso discurso até o momento, né? Nem nos textos lidos, né? E nem nas minhas explicações. Então, acertou quem marcou a letra D, solicitou que a filha fosse colocada em uma arca para ser atirada ao mar. Certo? Vamos para o exercício 5 agora. Observe o desfecho desse conto. Temendo pela profecia, Acrísio mandou colocar sua filha e neto dentro de uma arca de madeira para que fossem jogados ao mar. A arca conseguiu chegar até a ilha de Céfiro, onde foi recolhida por pescadores que salvaram Perseu e Danae. Vejam que está aqui sublinhado, temendo a profecia. Pode ter sido o fato gerador do conflito. Isso significa que o rei Acrísio tinha medo das previsões do oráculo, era indiferente às profecias ou o rei Acrísio ficou apático diante das previsões. Mais um tempo para vocês fazerem o nosso 5º exercício da aula de hoje.
Retornando então, pessoal, verifiquem lá. Então acertou quem marcou a primeira proposta, né, como alternativa correta, né? O rei Acrísio tinha medo das previsões do oráculo. Vocês se lembram da história? O que o oráculo previu? Qual foi a profecia feita pelo oráculo? Então, para o rei Acrísio, o oráculo previu que ele teria uma filha, essa filha teria um neto e que esse neto o mataria, né? Então, ele tentou tomar as providências para que o destino não se cumprisse, né, de acordo com a profecia do oráculo. Né? Então vejam que na mitologia grega eles acreditavam na teoria do fado, né, da pessoa nascer fadada a cumprir com um determinado destino aqui na Terra. E que, segundo a mitologia, esse destino já vinha meio que escrito pelos deuses. E quem aqui na Terra teria condições de fazer as previsões para esse futuro? O oráculo. Né? Então, o que eles faziam? Os reis, as pessoas interessadas que tinham condições de procurar o oráculo, procuravam para verificar o que ia acontecer no futuro, quais seriam as profecias. Né? E aí o oráculo conseguia fazer essa previsão. Tendo em vista essa profecia de que o próprio neto o mataria, o rei Acrísio tomou uma providência. Né? Colocou a filha num barco e, quando percebeu que ela estava grávida, pediu para que ela fosse atirada ao mar, né? Então, evitando assim a profecia. Mas, o que acontece dentro da mitologia grega? Se está profetizado, dificilmente a pessoa vai conseguir fugir do destino, ela não consegue. Então, ela vai ter que cumprir com aquele destino. Né? Por quê? Porque já foi escrito, né? Já existe ali uma predestinação, né? É uma crença da cultura grega de que o sujeito já nasce predestinado para simplesmente cumprir com as profecias. Né? Então ele acaba não tendo muito a questão do livre-arbítrio, da liberdade de escolhas, né? Como se acreditam aí em muitas culturas, né? Que o cidadão nasce e ele tem sim o livre-arbítrio, a liberdade de fazer escolhas. E a cada dia ele toma as decisões, né? E ele mesmo é o autor do seu destino, é ele que escreve, ele é um sujeito autobiográfico, né? Porque é ele que escreve a sua própria história de vida dentro de uma concepção de pensamento que acredita que o ser humano é livre, tem liberdade de escolha, tem livre-arbítrio para tomar as decisões. Agora, dentro da cultura grega, eles não tinham essa liberdade de escolha, né? Eles vinham predestinados e o oráculo trazia essas previsões, né, essas profecias do que poderia acontecer no futuro. Certo? Então aprendemos um pouquinho sobre literatura grega, né, sobre a mitologia grega. Agradeço muito aí a participação de todos vocês nessa aula. Né? Nessa aula a gente fez a leitura ali, né, de fragmentos de conto baseado na mitologia. Né? Trabalhamos um pouquinho de questão discursiva, né? Vocês fizeram ali um textinho e outras atividades, né? Trabalhamos os elementos composicionais do gênero, né? Critérios para a produção e revisão de texto, né? E estabelecemos relação de causa e consequência entre as partes e os elementos do texto, né? A questão do conflito gerador no enredo de um texto narrativo, né? Então a gente trabalhou ali essa questão, né? O que gera o conflito que vai depois desencadear a trama, desencadear as ações, os acontecimentos que vêm na sequência de uma narrativa, né? Então a gente estudou um pouquinho disso, ok? Estão aqui as referências para estudos, caso vocês queiram se aprofundar nessas questões da mitologia. Agradeço imensamente a participação de todos vocês e permaneçam em suas casas se puderem.